How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o professor Kleber Tojo, diretor executivo, reitor do IETEM, Instituto de Educação Teológica Ministerial. E hoje, em especial, nós iremos dar continuidade com a nossa quarta aula dentro da matéria Antropologia, ok? Estamos estudando Antropologia, doutrina do homem, do ponto de vista bíblico e teológico, ok? Da mesma forma, também aprendemos dentro dessa matéria, mesmo que de uma forma bíblica e teológica, as visões dos cientistas, a visão filosófica, visão científica, onde nós falamos aí sobre Lamarck, sobre Charles Darwin, e iremos dar continuidade hoje, em especial, falando sobre a criação, ok? Nosso slide vai começar aí com a doutrina da criação, mas antes ainda de nós iniciarmos esta aula, é importante você lembrar que todo o conteúdo aplicado na videoaula, ele está embasado no livro. Então é importante que você faça a sua leitura, que você examine os textos bíblicos que estão colocados dentro de cada partição da matéria, para que você tenha um desenvolvimento melhor acerca desta matéria e compreender a dinâmica que nós trabalhamos dentro da literatura do nosso livro da Antropologia no curso médio, ok, pessoal? É importante que você compreenda. É claro que alguns alunos que estão assistindo este vídeo são alunos do curso presencial. No maior, os alunos que estão assistindo também fazem parte do curso EAD e recebem aí porções de vídeos dentro do cronograma. Temos também os alunos que estudam por correspondência e temos também os alunos que estudam de uma forma semipresencial e de alguma forma você já recebeu este vídeo e com certeza já deve ter em mãos aí o seu material didático, o seu livro, que será muito importante dentro desta matéria para o seu crescimento e elevo espiritual, ok, pessoal? Então, necessário Bíblia, seu caderno para fazer as anotações, você já recebeu aí com certeza no grupo, ou através do WhatsApp ou por e-mail, o PowerPoint, que é o material de acompanhamento desta videoaula, e conjunto, todo o material necessário para fazer o seu estudo. Ok, pessoal? Eu quero deixar uma indicação aí para todos vocês do nosso professor Amarildo Silva, pastor, teólogo, professor, escritor, conferencista. O professor de teologia, que é o nosso querido e amado pastor Amarildo Silva, ele escreveu um livro que tem por tema Vencendo Gigantes, ok? E este livro, Vencendo Gigantes, ele tem 2 volumes, volume 1 e volume 2. Fala sobre as batalhas do dia a dia, do nosso cotidiano, e como vencer esses gigantes. É um livro sensacional, volume 1 e 2, eu indico.
Você que quiser adquirir, pode estar entrando em contato também com a secretaria da faculdade, ok? Entre em contato e você poderá também encomendar e adquirir este livro Vencendo Gigantes, ok? Pessoal, nós vamos fazer uma leitura aí, vamos observar aí o período da criação no poder de Deus no livro do Gênesis, ok, pessoal? Nós temos aí o primeiro dia, Deus criando a luz. Nós temos no segundo dia, dentro do capítulo 1, Deus criando o firmamento. No terceiro dia, a terra seca. No quarto, os luzeiros. No quinto, os peixes e as aves. E no sexto dia, Deus vai criar os animais e o homem, ok? Então, nós vamos observar todos esses aspectos, já iniciando agora esta aula, com a leitura bíblica de Gênesis, capítulo de número 1 e versículo de número 1, ok? Hoje é aquela aula que nós vamos fazer a leitura bíblica e vamos entrar nos comentários acerca dessa temática, ok, pessoal? Por isso nós estamos aqui na mesa com o nosso computador e a Bíblia aberta para nós fazermos a marcação. É importante agora que você tenha em mãos uma Bíblia, aquela Bíblia que você já está fazendo as suas marcações dentro dos textos que nós iremos mencionar e citar aqui, ok, pessoal? Vamos ler Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, ok? Vamos orar a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, grandioso, poderoso, tremendo, soberano e criador de todas as coisas. Nós queremos te louvar nesta tarde de hoje e te pedir que uma vez mais o Senhor nos ajude abrindo as nossas faculdades mentais e da mesma forma que o Senhor inspirou os escritores sagrados. Pedimos também que agora, para nós aprendermos mais da tua palavra, o Senhor também nos ilumine para a compreensão, revelação bíblica que um dia o Senhor deu pela mão dos escritores sagrados. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Ok, pessoal? Vamos para o slide. A doutrina da criação. Gênesis. O primeiro livro da Bíblia no original hebraico é Bereshit, ok, pessoal? Você pode pronunciar esta palavra em hebraico, Bereshit, ok? Que se traduz por no princípio, e Gênesis, tá? Que é uma palavra grega, tá, pessoal? Que significa nascimento, começo, princípio. Foi escrito por Moisés em aproximadamente, né, pessoal, as datas são incertas, nós já trabalhamos essa questão em bibliologia, exegese do Antigo Testamento e do Novo, em 143 a.C., ok, pessoal? E aí tem aí, ó, aproximadamente, né? É redigido nos primeiros anos da peregrinação de Israel no deserto, quando este patriarca procurava ensinar ao povo os fundamentos da palavra de Deus. O estado original da terra. O capítulo 1, versículo 2 de Gênesis declara que a terra era sem forma e vazia. No original hebraico, aparece como Tohu Vabohu e dá a ideia de um lugar ermo. O autor descreve o nosso planeta em seu estado incompleto. Ok, pessoal? Vamos fazer a pausa aqui para nós fazermos a leitura bíblica, ok, pessoal? Pegue a sua Bíblia para nós fazermos a leitura. Olha como está o versículo de número 2. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ok, pessoal? Quando nós usamos essa expressão que apareceu no slide, Tohu Vabohu, ok, pessoal? Sem forma e vazia.
da forma em que está traduzido para nós na nossa língua em português, ok? Dá o sentido de como que todas as coisas literalmente estivessem sem forma, não havia forma, não tinha como você observar algo, porque era sem forma, e explica muito claro o texto que isso era uma ideia para a palavra vazia. A terra não tinha formato, não tinha forma e era vazia, ok? Essa é a primeira parte da observação para a criação. Nós sabemos que existem dois pontos de vistas acerca desta passagem bíblica entre o versículo 1 e o versículo 2, que nós chamamos de teorias. A teoria que se chama ex nihilo e a teoria que se chama teoria do caos, ok? Ou teoria da lacuna, como alguns também a chamam, ou hiato, ok, pessoal? E nós iremos aqui aprender sobre também essas questões, ok? Mas nós vemos aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra passa a existir, porém, entre o versículo 1 e o versículo 2, a terra aparece sem forma e vazia. E a terra era sem forma e vazia. Assim começa o versículo de número 2. Então, nós temos que observar, ok? Quando nós olhamos para o ex nihilo, nós vemos o versículo 1 e o versículo 2. A criação continuada, e Deus então vai fazendo em processos a criação. Quando nós olhamos para a teoria do caos, o hiato, né, a teoria da lacuna, a observação daqueles que estudam essa teoria que Deus criou os céus e a terra, e entre o versículo 1 e o versículo de número 2, alguma coisa aconteceu para que a terra ficasse sem forma e vazia. Então Deus ele vai começar a recriar todas as coisas, ok? Mas são teorias, ok, pessoal? Nós temos que observar a Bíblia, mesmo que vamos conhecer as teorias, observar do ponto de vista bíblico, ok? Nós vemos que Deus criou os céus e a terra, e nós vemos que agora Deus ele permite, de alguma forma, entre o versículo 1 e 2, que fique escrito por inspiração divina que a terra era sem forma e vazia, ok, pessoal? Isso dá a ideia de um lugar ermo, ok? Em que não se encontra nada e não há absolutamente nada. A ideia de um ermo total, ok, pessoal? Essa é a observação que nós temos que fazer ao ler Gênesis capítulo de número 1, versículo 1 e 2, ok? Alguns teólogos entendem este texto como uma referência ao ato da recriação, mas sem base suficiente na Bíblia para garantir esta ideia. Os que defendem esta teoria ensinam que entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e capítulo 1, versículo 2, houve um cataclismo geológico provocado pela queda de Satanás perante o Criador. Mas parece-nos que a narrativa da criação nada tem a ver com isso, pois trata-se de um relato dos atos criativos de Deus, que eliminou o caso que envolvia a terra sem forma e vazia. Ok, pessoal? Nós temos aí os 6 dias da criação, ok? Antes de entrar aí nos 6 dias da criação, nós precisamos observar que nós estamos diante de um desafio teológico e bíblico, ok? Trabalhar a questão do Gênesis 1 e do Gênesis 2, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Nós estamos trabalhando o Gênesis capítulo 1, então eu vou fazer a referência direta ao versículo, porque iremos trabalhar apenas dentro do capítulo 1 do livro de Gênesis, ok, pessoal? Então, quando eu falar versículo 1 e 2, vocês já sabem que nós estamos trabalhando apenas dentro do capítulo de número 1. Então, quando nós vemos aqui o versículo 1 e o versículo 2, nós vemos um ponto final e depois o início do versículo. Mas também nós sabemos que a Bíblia não possuía capítulos, versículos
somente um pouco mais aí, podemos dizer até de uma forma moderna, com o cardeal Hugo e Robert Stefano, que nós temos a introdução de capítulos e versículos, tá, pessoal? Então, nós, dentro da sequência do texto, se nós observarmos, nós vemos que Deus, no princípio, criou os céus e a terra, e na sequência literária do texto, e a terra era sem forma e vazia, ok? Já iniciando aí a primeira parte do texto, ok? Até o ponto e vírgula na versão de Almeida, ok, pessoal? Então, nós temos aí uma ideia para um lugar ermo, um lugar vazio, um lugar deserto, não havia nada, ok? Tratando-se dos atos criativos de Deus. Temos que observar o texto bíblico na forma literária, ok? Alguns também explicam, ok, o versículo 1 da seguinte forma: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando entra na próxima parte, a continuação literária, ele começa a narrar como foi a criação da terra, ok? Então nós temos aí os atos criativos de Deus, ok? Temos também a ideia da criação progressiva, onde Deus ele cria os céus e a terra, e ele começa a explicar como foi a criação. Primeiro a terra era sem forma e vazia, e ele então começa a criar e detalhar como foi a criação, ok, pessoal? Mas nós vamos ficar aqui com esta visão teológica, em que nós temos aqui o ato criativo de Deus, tendo criado os céus e a terra, e agora ele começa a dar forma naquilo que estava vazio e sem forma. Estamos trabalhando com a questão da criação versus evolucionismo, ok? Deus criou todas as coisas, e nós não encontramos aqui, dentro do ponto de vista bíblico, o homem evoluindo através de qualquer tipo de espécie e nem através do tempo, ok? Por ambiente ou região geográfica e assim por diante, ok, pessoal? Nós temos aqui o ponto de vista da criação, contrapartida, aquela ideia da força e da matéria, e que desta força e matéria surgiu a partícula onde inicia-se a vida, ok, pessoal? Nós estamos trabalhando aqui, observando agora os textos bíblicos de Gênesis capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, observando os atos da criação de Deus, porque Deus é o criador de todas as coisas, ok, pessoal? Vamos para o slide. Os 6 dias da criação. Primeiro dia, criação da luz. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 3 ao 5. Deus fez aparecer a luz cósmica pelo poder da sua palavra, quando disse: haja luz, e houve luz. Ok, pessoal? Vamos fazer essa pausa aqui uma vez mais, lembrando que nós iremos usar a Bíblia Sagrada. Pegue a sua Bíblia, versículo 3 ao versículo de número 5. Olha o que diz o texto. E disse Deus: Vaiomer Elohim Yehi Or. Ok? E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Ok? Temos aí então, pessoal, algo muito importante a se observar neste texto bíblico, ok? Nós temos aí a criação da luz. Antes dos luminares, antes dos luzeiros que foram colocados na expansão, que a palavra original é Shamayim, né? Nós temos a expressão para Hashamayim, os céus, ok? Antes de Deus colocar os luzeiros nos céus, nós vemos aí a criação da luz, ok, pessoal? A ciência, ou os que estudam os atos criativos de Deus, até de um ponto científico, observando a natureza, eles compreendem que esta luz, a explicação mais lógica para se compreender essa passagem, é que Deus criou a luz cósmica, ok, pessoal? Deus criou a luz cósmica.
Então, nós temos aí a luz, ok? Sendo criada por Deus antes que houvessem os luzeiros no céu, ok, pessoal? Mas dentro dos atos da criação de Deus, nós temos que lembrar, antes de Deus criar o sol e a lua, as estrelas, Deus ele criou a luz e houve o primeiro dia, e foi a tarde e manhã, o dia primeiro, ok, pessoal? É importante fazer uma observação aqui, que quando a referência bíblica no versículo de número 5, cita aí no final, após o ponto final, né, Deus faz separação entre o dia, né, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, né, ele chamou já de dia a luz, e as trevas ele chamou de noite, ok, pessoal? Há uma expressão aí que você deve observar, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro, ok? Pessoal, se nós fôssemos ler de uma forma lógica, eu digo lógica, tá? Nós iríamos ler assim: e foi amanhã e à tarde o primeiro dia. Porém, o texto começa dizendo que foi à tarde e manhã o primeiro dia. Observe bem este texto e faça aí o seu comentário, ok, pessoal? Vamos para o slide. Ele trouxe à existência as coisas não vistas. O mundo estava debaixo da escuridão total, mas o Criador fez surgir a luz, mesmo antes de aparecer o sol. O ato de ordenar que houvesse luz não significa que ele não existisse antes, mas que Deus fez surgir o primeiro dia. No versículo 4, lemos: fez Deus separação entre a luz e as trevas. Havia de fato uma densa acumulação de neblina e vapor, os quais envolvia a terra, e por isso existia uma total escuridão. Pessoal, eu quero fazer uma pausa aqui para nós fazermos um breve comentário. Você já ouviu falar sobre o canópio, ok? Faça uma pesquisa, é uma teoria, ok? Eu vou deixar como lição de casa, e você vai escrever aí na mensagem para nós sabermos que você está acompanhando esta videoaula. Você vai escrever lá no WhatsApp Business para o professor Kleber Tojo. Você vai escrever aula de número 4, canópio, ok? E você vai pesquisar lá no Google, estude sobre o canópio, para que você tenha a visão dessa teoria e observe o que eles falam dentro dessa teoria, ok? Estude o canópio para que você venha compreender aí este ponto de vista em que alguns explicam como a Terra era dentro desta parte da criação, dentro dessa visão chamada canópio, ok? Lembrando que é apenas uma teoria e é importante que você pelo menos abra lá uma pesquisa sobre este ponto de vista, para que você possa ter também argumentos, né, contra ou pró sobre as questões da criação, ok, pessoal? Então estude lá sobre o canópio, ok? Nós temos aí também, quando surgiu a luz, as trevas foram vencidas pelo poder da claridade que se espalhou sobre a expansão das águas. No versículo 5, a luz foi chamada dia e as trevas noite. Ok, pessoal? Observe, preste muita atenção, ok, pessoal? Que o dia, a expressão dia e a expressão noite, eles não foram criados, ok? Após o sol e a lua serem criados por Deus, ok? A luz passou a existir quando havia um processo dentro da criação que nós vimos aqui chamado Tohu Vaborro, ok? Quando a terra era sem forma e vazia, Deus então começa os atos da criação e nós vemos ele dizendo haja luz, e haja luz, ok? Então esta luz que passou a existir, Deus a chamou de dia, ok? E as trevas
Deus chamou de noite, ok? Há muitos pontos a se observar dentro deste aspecto, ok? Tema de polêmicas, de desafios e de pensamentos. Então fica aí também um ponto de vista bíblico para que você venha pensar como que esta luz ela foi criada. Era de fato uma luz cósmica? Se ela foi uma luz criada por Deus e ela iluminava, como ainda havia trevas, ok? Como ainda havia escuridão, como se separa essa questão dessa luz e das trevas, ok? Mas enfim, estamos trabalhando aqui apenas com o ato da criação, vendo que a luz não poderia ter surgido desta partícula, segundo a ciência, a força e a matéria, porque o próprio Deus ele vai dizer haja, e nos atos da criação de Deus, a luz passou a existir, e nós temos aí o dia chamado primeiro, ok? Onde nós temos a tarde e a manhã, e agora nós temos aí o início, ok? O princípio, o começo da forma que Deus começa a dar as coisas, iniciando pela luz, chamando ela dia, e as trevas noite, ok, pessoal? Nós iremos dar continuidade na próxima videoaula, no segundo dia da criação, até o sexto dia da criação, ok, pessoal? É importante que você venha ler desde o capítulo de número 1 até o versículo de número 26, ok? Nós vamos ler do capítulo 1, versículo 1, até o versículo de número 26, ok? Por que nós vamos ler até o versículo de número 26? Porque no versículo de número 26 é o texto que nós estamos trabalhando para falar sobre o homem criação pelo próprio Deus, ok? Não através de evolução, mas do ponto de vista bíblico, onde nós encontramos aqui o texto bíblico em que Deus ele cria o homem, e nós temos esse texto maravilhoso. E disse Deus: façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra, ok? Então nós temos aí a criação e vemos a separação de Deus nesse versículo de número 26, como o homem sendo superior e dominando sobre as divisões que estão no versículo de número 26, ok, pessoal? Então, esta lição é a lição de casa para vocês fazerem a leitura bíblica, ok? Você vai ler apenas do versículo 1, do capítulo 1, até o versículo de número 26, ok? Faça a leitura e faça um comentário no seu caderno, ok? Do que você entendeu do Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o versículo 26. Leia, examine o texto e faça um comentário no seu caderno. Esta aula é aula de leitura bíblica, é aula de comentário e é aula de aplicação do trabalho. Então, você vai ler do versículo 1 ao versículo 26, do capítulo 1 do Gênesis, e você irá fazer um comentário no seu caderno do que você entendeu. Vai tirar uma foto aí com seu celular smartphone, Android, e vai enviar, ok? Para mim poder aplicar o ponto na sua média final, ok, pessoal? Então é importante que você faça a leitura e faça o comentário do que você entendeu do versículo 1 ao versículo de número 26, porque nós estamos trabalhando a questão da criação. Nós vimos as teorias da evolução, evolucionismo, e agora nós estamos vendo dentro da Bíblia Sagrada a criação, ok, pessoal? Nós estamos vendo aqui os atos da criação de Deus, ok? Em Gênesis, capítulo de número 1, a partir do versículo 1 até o versículo 26, onde nós iremos trabalhar aqui a questão do homem, a criação de Deus, e podemos dizer o ápice da criação de Deus, ok, pessoal? Então eu lhe aguardo no próximo vídeo e também espero aí a sua lição de casa, a foto do seu comentário, a mensagem escrito aula 4, Canópio,
para saber que você acompanhou toda esta videoaula, ok, pessoal? E está acompanhando desde a primeira, a segunda, a terceira e agora a quarta videoaula, ok, pessoal? Então, no próximo vídeo, nós iremos dar continuidade com os 6 dias da criação, ok, pessoal? Eu lhe aguardo na próxima videoaula. How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels